Paz do Senhor, igreja. Deus abençoe a vida de todos os irmãos, nesta madrugada, segundo a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, Estamos aqui neste momento. Eu quero estar trazendo uma palavra muito conhecida, mas porém pouco falada, pouco mencionada, pouco pregada, que está aqui no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13. Pega a tua Bíblia, acompanha a leitura, e vamos meditar nessa palavra segundo a graça e a misericórdia do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Olha o que diz aqui, o título dessa mensagem: os dois caminhos, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Meus irmãos, quando Jesus ele veio na terra, Quando o Senhor veio na terra, ele deixou bem claro, ele não veio revogar a lei, as leis de Moisés, mas ele veio para cumprir, Ele veio para cumprir aquilo que os doutores ensinavam, mas não viviam, Então, meus irmãos, o povo, eles estavam vivendo uma vida de qualquer maneira, Eles estavam impondo carga pesada em cima do ser humano, colocando uma carga que nem eles mesmos carregavam. Eles estavam, fazendo coisas, praticando coisas, impondo leis que não vinha da parte de Deus. Então eles estavam vivendo o quê? Uma vida, na porta larga. Eles estavam o quê? Dentro da porta larga. Eles estavam andando de qualquer maneira, em outras palavras, Porque Deus, ele gosta das coisas, com ordem e decência. Deus não é um ser bagunçado, O Senhor, ele é santo. Ele exige respeito, temor e tremor, da parte de cada um de nós, Então, meus irmãos, quando Jesus ele vem e fala sobre esses dois caminhos aqui, é porque ele também está dizendo, também está deixando bem claro para nós que existe o caminho certo e existe também o caminho errado. Existe o caminho de luz, existe o caminho de treva, existe um caminho bom, existe um caminho errado, existe um caminho que nos leva para a vida e o outro que nos leva para a morte. Pois Deus, ele nos deixou com essa escolha, A Bíblia vai dizer que temos o livre-arbítrio e nós podemos escolher qual desses dois caminhos nós queremos seguir. E aparentemente, há caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas o fim deles é a morte. Então, meus irmãos, Jesus, ele veio dando mais ou menos um exemplo desses dois caminhos, Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição, e são muitos os que entram por ele. Então, que caminho é esse, meus irmãos? Que caminho é esse? O caminho que leva para a perdição. O caminho que leva para a perdição, meus irmãos, é o caminho que a pessoa entra para viver de maneira dissoluta, na libertinagem, na vaidade, na mentira, no engano, na prostituição, no ódio, no orgulho, na soberba da vida, na prepotência, na arrogância, na laxívia, na idolatria, na feitiçaria, no ciúme, na ira, na discórdia, na dissensão, na facção. Meus irmãos, este é o caminho largo. Este é o caminho largo, e são muitos os que vivem neste caminho.
São muitas as pessoas que andam praticando essas coisas que foram citadas, né? São muitos que andam no caminho largo. E este caminho está levando muitos para a perdição. Este caminho está levando muitos para o castigo eterno, né? O caminho largo, meus irmãos, que Jesus está tentando também mencionar, tá passando para nós também, é que muitos crentes, aparentemente, né? Eles estão dentro da igreja, achando que estão andando de maneira correta, mas na verdade eles estão no caminho largo. Hoje nós vemos muitos em adultério, né? Eles pensam assim: não tem problema eu me casar a segunda, a terceira, a quarta vez. A Bíblia fala que esse adultério está no caminho largo, está levando ele para o castigo eterno, para a perdição. Eles escolheram esse caminho. Eles escolheram entrar nesse caminho. Sabe o que é certo, sabe o que é errado, mas prefere o caminho largo. Prefere andar da maneira que agrada a si mesmo. A ponto de Paulo falar que chegaria um tempo que os homens iam se tornar amantes de si mesmo. Sendo que a Bíblia nos manda amar a Deus sobre todas as coisas, né? De todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, né? E de toda a nossa alma. Então, meus irmãos, o adultério, segundo casamento. Quem está no adultério, quem está no segundo casamento, mesmo que esteja em cima do altar pregando a palavra de Deus, está no caminho largo, está perdendo a salvação. Uma vez, um rapaz crente, ele falou assim para mim: pode beber. Bebeis, mas não embriagueis. Até hoje eu nunca vi esse versículo na Bíblia. Olha o que o Satanás coloca na mente desses irmãos, né? Para eles massagear o ego deles, né? E para eles também tentar argumentar o erro deles e defender o erro deles. É como Jesus falou para os fariseus: eles não entram pela porta do curral, eles não entram pela porta estreita, e também não quer que você entre. Então, meus irmãos, muitos estão andando na porta larga, né? Estão achando, né, que o reino do céu é bagunçado, tá achando que Deus é bagunçado, tá fazendo bagunça, tá na casa de Deus, né? Mas tá cobiçando a mulher dos outros, tá cobiçando o marido da outra, tá falando mal, tá fuxicando, tá mentindo, tá prostituindo, tá deitando, tendo relacionamento fora de casamento, tá bebendo Santa Ceia sem estar liberto, tá bebendo Santa Ceia sem estar casado, tá em fornicação, tá na masturbação. Então, meus irmãos, isso é a porta larga. Muitos são os que entram por ela. Muitos são os que preferem andar por ela, ou seja, eu vou servir a Deus, mas vai ser da minha maneira. E não da maneira do que está escrito aqui dentro. Não da maneira que deve ser servido. Não da maneira que agrada a Deus. Não da maneira que te faz ser visto como ovelha do bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra do Senhor vai dizer que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. E qual é a voz do pastor? É a palavra de Deus. Todo aquele que obedece essa palavra é a ovelha do Senhor Jesus Cristo. Porque está ouvindo a sua voz, seus mandamentos, as suas leis, está obedecendo. Todo aquele que é filho de Deus também ouve a voz do seu Pai, obedece a palavra do Senhor. Por isso, meus irmãos, é necessário que o ser humano se arrependa. É necessário que o ser humano nasça de novo.
Abandone as obras pecaminosas, as práticas desenfreadas dos desejos da carne. Saia da porta larga e entra pela porta estreita que te leva à vida. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. De maneira nenhuma você vai encontrar a vida, você vai ter a vida eterna, se primeiro você não entrar no caminho certo, se você não entrar no caminho estreito, na porta estreita, se você não andar segundo a verdade. Que é a verdade? A palavra. Primeiro você entra no caminho, que é uma porta estreita, vive de maneira reta, vive de maneira verdadeira, e por fim receberá a coroa da vida eterna. Então, meus irmãos, muitos são os que entram pela porta larga, muitos são aqueles que estão indo para o caminho da perdição. Mas quem são aqueles que estão andando na porta estreita? São aqueles que largaram os próprios prazeres, as próprias vontades, o próprio eu, para fazer a vontade de Deus. São aqueles que verdadeiramente têm amor por Deus, têm amor pela sua justiça. São aqueles que amam a palavra de Deus e na lei medita de dia e de noite. Vive ela para não desagradar a Deus. São aqueles que aborrecem as próprias vontades. São aqueles que não vivem mais as próprias vontades, mas vivem segundo a justiça e a palavra de Deus. Esses são os que entraram pela porta estreita. Esses são os que estão seguindo o caminho que vai conduzir eles à vida eterna, à salvação. Então, meus irmãos, entre pela porta estreita. Larga o pecado. Tudo nessa terra há de passar. Família, esposa, filho. Tudo há de passar. Bebida, cachaça, droga. Tudo nessa terra há de passar. Festividade. Tudo é momentâneo, tudo passa. Tudo isso é apenas um sonho, que a qualquer momento você vai acordar para viver uma realidade, uma vida eterna, seja num lugar bom, seja num lugar ruim. Mas para isso, seja num lugar bom ou ruim, você faz a escolha em qual caminho você quer entrar, qual caminho você quer permanecer. Você quer permanecer no caminho da porta larga? Fique à vontade. Ou você quer permanecer, você quer entrar e permanecer, guardar a fé no caminho da porta estreita que te leva para a vida eterna? Você pode escolher, você escolhe a luz ou a treva, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Você escolhe o céu ou o inferno, o lago de fogo. Você que faz a sua escolha. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Eu espero que todos os irmãos possam ter entendido, né, com clareza esta palavra, né? Vamos nos firmar, vamos buscar mais o reino do céu, a sua justiça. Vamos andar na porta estreita, vamos estreitar, né, a nossa vida. Vamos tirar de dentro de nós o nosso próprio eu. Vamos nos esvaziar de nós mesmos e vamos nos encher cada vez mais das coisas do céu. Vamos nos encher de Deus. Amém? Vamos fazer e cumprir a vontade de Deus. Amém? No nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de todos. Amém.